Eles vão colher muitas provas ainda, eles vão sustentar um processo muito bem estabilizado, muito bem fixado em provas. O FBI está envolvido. Eu acho que esse nome não vai ser divulgado de maneira rápida. Um brasileiro, vou colocar assim, né? Essa pessoa, se realmente for comprovado que é essa pessoa não é deportada para o Brasil, não. Vai pagar como crime federal nas prisões dos Estados Unidos da América. Justiça autoriza a prisão de Janones em flagrante caso descumpra medida protetiva. É isso mesmo. A Justiça de Minas Gerais autorizou a prisão do deputado federal André Janones, caso o parlamentar descumpra as medidas protetivas estipuladas em ação movida pela prefeita de Ituiutaba, Leandra Guedes. A ex-companheira de Janones denunciou ser vítima de ameaças e chantagens por parte do político, que teria enviado foto íntima da Leandra a um secretário municipal. Caso Janones descumpra alguma das determinações, o juiz Paulo Fernando Naves de Rezende decidiu que está autorizada a requisição de apoio policial para cumprimento da prisão em flagrante. STF pode intervir para barrar a cassação de Glauber Braga e expõe uma queda de braço com Arthur Lira. É isso mesmo. Enquanto a Câmara dos Deputados avança com o processo de cassação do deputado federal Glauber Braga por quebra de decoro parlamentar, ministros do governo Lula apostam que o Supremo Tribunal Federal pode interferir para salvar o mandato do parlamentar. A justificativa oficial gira em torno da legalidade do processo, mas nos bastidores o que se desenha é um cenário bem mais político do que jurídico. Lira já trabalha para consolidar os votos necessários para cassar o mandato de Glauber, mas segundo magistrados, o STF estaria inclinado a barrar a cassação, não por convicção em favor de Glauber, mas como um enfrentamento ao próprio Congresso. Para alguns ministros da Corte, a movimentação de Lira para aprovar a anistia aos condenados do 8 de janeiro acendeu um alerta vermelho. A cassação de Glauber, nesse contexto, para eles, não está sendo vista como uma medida de ordem e disciplina institucional, mas como uma retaliação pessoal arquitetada por quem se sente intocável dentro do Congresso. Ministros do governo Lula veem nessa tensão uma brecha e apostam que, ao sinalizar disposição para salvar Glauber, o STF pode emparedar o novo presidente da Câmara, Hugo Mota. A lógica é simples: se a cassação for derrubada juridicamente, abre-se um precedente perigoso para o Legislativo, que passaria a ter seus atos revisados cada vez mais frequentemente pelo Judiciário, um desgaste que ninguém quer bancar. Barroso diz nos Estados Unidos que STF assumiu protagonismo contra o extremismo. É isso mesmo. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, declarou que a corte tomou para si a responsabilidade de conter os avanços de medidas que classificou como autoritárias e extremistas. Durante vídeo exibido em evento promovido pela Universidade de Harvard, Barroso ressaltou que o STF agiu com firmeza em áreas como pandemia, meio ambiente e proteção dos povos indígenas. Só faltou alguém avisar ao Barroso que ele é ministro do STF. E todas essas questões que ele diz combater dizem respeito ao Congresso e não ao Judiciário. Mais uma vez, foi falar o que não deve lá fora. Além disso, Barroso destacou que o Supremo enfrentou o que chamou de terrorismo institucional, por meio de inquéritos, inclusive os abertos de ofício. Como resultado, esses procedimentos motivaram críticas da Procuradoria-Geral da República e dos setores jurídicos que viam excessos nos atos do Judiciário. O presidente da Corte também fala que parte do conservadorismo brasileiro e algumas lideranças religiosas teriam sido cooptadas por agendas extremistas. Para ele, esse movimento trouxe prejuízos à democracia e à integridade das instituições. Ana Paula Henkel diz que o nome da pessoa que fraudou a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos já foi identificado. Bom, não dá para passar muita informação. Eu acho que esse nome não vai ser divulgado de maneira rápida. Esse nome já é conhecido internamente, só que há algumas certezas. A justiça americana, mesmo você tendo certeza, você precisa ter provas. Assim como no Brasil, o que foi completamente
ignorado esse caminho constitucional de que o ônus é sempre da acusação. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Então, eu acho que eles vão colher muitas provas ainda, eles vão sustentar um processo muito bem estabilizado, muito bem fixado em provas, o FBI está envolvido. O processo legal nos Estados Unidos é extremamente respeitado, a gente sabe disso, e por isso que aqui nós falamos, não tem tic-tac, 72 horas, porque não adianta, por mais que, olha, já temos uma prova, 2 provas, 3 provas, o que a justiça americana fala? Tudo bem, volte para onde essas provas têm que estar e siga o caminho adequado, não tem jeito, não tem como pular etapas. Eu vou na Suprema Corte, não tem. Eu vou na Suprema Corte do Estado, porque aqui cada estado tem também, né, a sua Suprema Corte. Também não funciona assim. O Jason Miller, talvez, Lacombe, consta, a gente possa colocar de novo a entrevista que eu fiz com o Jason Miller em 2022. Eu fui até Nova York, entrevistei o Jason Miller ali ainda no headquarters, né, no quartel-general da Getter, da rede social Getter. Falamos sobre aquele emblemático 7 de setembro, né? Ele foi até o Brasil ver o 7 de setembro e deu aquela confusão toda no aeroporto de Brasília. Ele ficou retido, chegaram 2 policiais da Polícia Federal que não falavam good morning, não falavam nenhuma palavra em inglês, e queriam que ele assinasse um termo completamente em português, as folhas. Ali ele ficou por mais de 4 horas, ele teve que ligar para a embaixada americana enviou representantes e advogados. Na época, o Felipe Martins era o assessor para assuntos internacionais do presidente Bolsonaro. O Felipe Martins também foi acionado, ele esteve lá no aeroporto. E eu converso sempre com o Jason Miller. E o Jason Miller, ele sabe de tudo do Alexandre de Moraes. Absolutamente cada milímetro de cada passo do Alexandre de Moraes. E nesse combo todo ainda tem o Elon Musk. E toda a perseguição do Alexandre de Moraes ao Elon Musk, que não era membro do governo dos Estados Unidos. Hoje não é apenas um membro do atual governo americano, mas uma pessoa importantíssima, talvez uma das pessoas mais importantes no momento hoje no governo americano, que está limpando esse antro de desvio de dinheiro público do pagador de impostos dos Estados Unidos. Então, Lacombe e Consta, de repente a gente pode colocar, né, o Jason Miller já falava das inconstitucionalidades do Brasil lá em 2022 ainda, a gente pode colocar de novo para os assinantes, por exemplo, a entrevista que eu fiz com legendas em português. Agora, eu acho que esse nome não vai aparecer tão rápido. Eu acho que eles vão endossar, vão colocar, vão deixar o processo todo com muita substância, muitas provas, para que não tenham absolutamente nenhum vai e volta. Agora, esse sujeito, essa pessoa, que pode ser, né, um brasileiro, vou colocar assim, né, que tem cidadania americana, essa pessoa, se realmente for comprovado que é essa pessoa não é deportada para o Brasil, não. Essa pessoa tem cidadania americana, vai pagar como crime federal nas prisões dos Estados Unidos da América. Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas a verdade é uma só. O Janones é um fenômeno nacional. No sentido de que nunca teve e nunca vai ter alguém como ele. Admitiu rachadinha depois de ter passado anos acusando os outros de rachadinha. Foi lá no Conselho de Ética, conseguiu fazer com que o Guilherme Boulos institucionalizasse e permitisse a rachadinha, fez um acordo com a justiça para não ser preso por rachadinha. Aí você pensa assim, agora ele chegou no fundo do poço, não tem como piorar. Depois dessa, meu amigo, não tem como se envergonhar ainda mais. Nós estamos falando do Janones. Bom, eu quero que você veja esse casalzinho maravilhoso que você está vendo aqui. Aqui
Tá, o Janones com a ex-namorada, prefeita de Ituiutaba, acredito que é essa cidade, né? Prefeita de Ituiutaba, cidade onde o Janones também morava e passou muitas emendas para ela, por uns shows meio esquisitos, que eu acho que tem até umas investigações sobre isso aí. Mas, recentemente, vocês viram que ela entrou na justiça com a Lei Maria da Penha, pedindo algumas restrições, né? Medida protetiva contra o Janones. Janones parece que andou fazendo algumas ameaças contra ela, usando fotos íntimas dessa mulher para coagi-la e para ameaçá-la, e não deu muito certo, caiu na Lei Maria da Penha. Agora, o que me chamou a atenção, que saiu agora na imprensa, tá aqui, ó, o nosso querido amigo Janones, Danones, Rachadones, mas é sério, igual esse aqui nunca teve e nunca vai ter. Uma pessoa desse nível, assim, asquerosa, podre, igual esse daí, abjeta, repulsiva, igual esse daí, nunca vai ter. Eu tenho certeza disso. Olha só isso aqui, Janones pode ser preso. Justiça autoriza prisão de Janones caso descumpra medida protetiva. Quer dizer então que se o Janones chegar até 300 metros de distância da ex-namorada, se ele ameaçá-la, se ele entrar em contato com ela, ele poderá ser preso? Vamos lá. Decisão da Justiça prevê prisão em flagrante de Janones, caso o deputado se aproxime da prefeita de Ituiutaba após denúncia. A Justiça de Minas Gerais autorizou a prisão do deputado federal André Janones, caso o parlamentar descumpra as medidas protetivas estipuladas em ação movida pela prefeita de Ituiutaba, Leandra Guedes. A ex-companheira de Janones denunciou ser vítima de ameaças e chantagens por parte do político, que teria enviado foto íntima de Leandra a um secretário municipal, uma forma de coação e intimidação. Bom, Leandra Guedes, eu estou aqui oficialmente lhe fazendo um convite para Brasília. Eu acredito que muitos deputados gostariam de encontrá-la, deputados da direita, do PL, inclusive talvez até passar algumas emendas para ajudar aí na sua cidade de Ituiutaba, mas para isso a senhora está agora oficialmente sendo convidada por mim a ir até Brasília. Pode ir semana que vem, essa semana não precisa, mas semana que vem e na outra, eu acho que seria muito importante para a senhora ir até Brasília, caminhar pelos corredores, conhecer Brasília. Acho que seria muito legal. Acho que tem muita gente lá que gostaria muito de te ajudar, tá? Nesse momento onde que a senhora está sofrendo, eu te garanto, tem muitos deputados, inclusive de Minas Gerais, que gostariam muito de te ajudar nesse momento. Então, venha nos visitar em Brasília. A senhora está agora convidada a ir para Brasília todas as semanas. Todas. Lembrando, segunda e quarta são os melhores dias, são os dias que a senhora poderá nos encontrar lá. Então, tá aqui, Leandra Guedes, prefeita de Ituiutaba, está convidada a ir até Brasília, tá bom? Inclusive, pode andar lá por toda Brasília, você será bem acompanhada, terá motoristas à sua disposição, tá bom? Poderá ir até o prédio ali no Quadra Norte 302, ali, né? Porque afinal de contas, infelizmente, a verdade é que eu sou vizinho dessa praga aqui, então a senhora está convidada a ir lá também, tomar um cafezinho, tá? Conhecer os deputados que moram no prédio ali, da quadra 302, Super Quadra Norte. Então, venha para Brasília! Por favor, a senhora estará ajudando muito o Brasil se a senhora vir para Brasília. Não estou brincando, esse convite é oficial, eu gostaria muito de te receber no meu gabinete e ouvir da sua parte o que está acontecendo e como nós podemos ajudá-la. Sinceramente, coloco a minha equipe, meu gabinete, o meu mandato à sua disposição, tá bom? Tá aqui, ó, Leandra Guedes, a senhora será muito bem recebida em Brasília. Venha participar de Brasília com a gente, o convite está aqui oficializado, tá bom? Vamos caminhar para Brasília, tem alguns gabinetes lá que seria muito interessante da nossa parte se a gente pudesse caminhar por lá. Beijo, galera, fica com Deus. André Janones vai ser preso, hein, Janones? Quem não foi preso por rachadinha vai ser preso da Maria da Penha. Você é um fenômeno, Janones. Janones, ruma as malas e saia do Brasil. Depois, sinceramente, cara, não tem como ir mais fundo no buraco da vergonha, da humilhação. Arruma suas malas, saia do Brasil, pega aí o que você já organizou, o que você já preparou, seus pezinhos de meia e vai embora, irmão. Porque, sinceramente, igual você, nunca vai ter e nunca teve. Vai ter que ser feito um filme sobre a história desse cidadão, porque não tem cabimento alguém ser tão vergonhoso. Meu Deus, que pessoa podre. Que pessoa podre. Um abraço. Quem diria, hein? Gilmar Mendes favorável à anistia. Não só isso, fazendo um discurso impressionante, técnico, onde ele deixa claro que a prerrogativa de anistiar alguém é do Congresso. Inclusive,
podendo anistiar até mesmo os próprios membros. Pois é, esse mundo dá voltas. Em 2010, Gilmar Mendes participou de uma votação de uma ADPF 153, onde ele disse que a anistia é o que tornou e torna a democracia possível, né? Gilmar Mendes diz que a anistia tornou a democracia possível e vota pela improcedência da ADPF 153. Tá, Gustavo, mas o que é isso? Bom, o mais importante é que você tem que escutar esse lindo discurso do Gilmar Mendes, onde ele se posiciona a favor da anistia. Aí depois você vai ver que houve uma pequena mudança de percepção, de interpretação, que não tem muita explicação. Dá uma olhada. Privativa, ou seja, é só do Congresso. Clemência, um ato solene de clemência do Congresso, privativo. Legal, hein? Então aqui nós temos o Gilmar Mendes se posicionando favorável à anistia, não só isso, dizendo que a anistia é única e exclusivamente uma prerrogativa do Congresso, que não está nas mãos do STF ou do tribunal ser a favor ou contra, e que a anistia torna a democracia possível, que é um ato de clemência. Isso tudo é muito interessante. Só que aí agora, vamos dar uma olhada no que o Gilmar Mendes disse recentemente. Parece que a opinião dele mudou um pouquinho. Vamos dar uma olhada nessa fala dele aqui, ó. E não faz sentido algum discutir anistia. Isso seria a consagração da impunidade num fato que foi e é extremamente grave. Consagração da impunidade? 19 habeas corpus até ontem, concedidos pelo ministro Gilmar Mendes em 15 dias úteis. Todos eles beneficiando envolvidos em corrupção, denunciados pelo Ministério Público, pela Lava Jato. Curioso, aí fica parecendo até que o Gilmar Mendes é favorável então à impunidade, porque se você libera corruptos confessos, como ele tem feito, é como se ele estivesse favorecendo a impunidade. Calma que tem mais. Gilmar ordenou 21 solturas na Lava Jato em menos de 30 dias. Esse cara, ele é um fenômeno. Em menos de 30 dias. Mas ele fala que anistiar essas idosas, esses idosos, essas pessoas inocentes, seria como se fosse uma espécie de impulsionar a impunidade. Isso aqui então seria o quê? Gilmar Mendes manda soltar traficante preso com 200 quilos! 200 quilos de cocaína. Não só isso, ele fez um discurso recentemente onde ele fala claramente que a Lava Jato foi uma organização criminosa porque ela prendia e depois pegava delação, porque ela torturava, porque ela conversava entre figuras do processo de acusação, o que não chega nem aos pés do que o STF tem feito ultimamente, nem aos pés. Mas ainda bem que nós temos pessoas como essa para defender a nossa democracia e nos ensinar quando é que o Congresso pode e quando que ele não pode pedir anistia. Esse é só um ministro da nossa Suprema Corte. Só um. Nós temos ali o Barroso, que é o perdeu Mané, Venezuela é uma ditadura de direita, só para começar, vencemos o bolsonarismo. Nós temos ali o Alexandre de Moraes, que fala que a internet deu voz aos imbecis, que o mundo era melhor sem internet, que a internet, se o Hitler tivesse internet, o fascismo tinha ganhado, e aí sai hoje uma opinião do Folha de São Paulo falando exatamente o contrário. Esses são os ministros que não têm nenhum voto, mas mandam no Brasil. Eu não vou nem falar do Flávio Dino aqui, hein? Só ficar nesses três. São esses ministros que determinam as nossas vidas, as nossas leis, a interpretação da Constituição.
Então, assim, Gilmar Mendes, engraçado, né? Já foi favorável à anistia. O argumento que ele usou é exatamente o oposto que ele usa hoje para ser contrário à anistia. A diferença é que a anistia que ele foi favorável era de gente que soltava bomba, de assassino, de traficante, de torturador, de terrorista. Esses eram os anistiados lá de trás. Os de hoje é gente que invadiu um prédio público num domingo vazio ou com Bíblia na mão. Esses têm que ser condenados pro resto da vida. É difícil ter esperança no Brasil com essas pessoas ocupando cargos de tão alta propriedade, né, de autoridade. Mas antes de você ir para o próximo vídeo, se você quer explodir o seu Instagram, aumentar a sua visibilidade, se tornar uma autoridade digital, vender mais, oferecer mais seu serviço, alcançar mais pessoas, eu vou deixar um link aqui embaixo onde eu vou te passar o guia do passo a passo que eu usei, que me ajudou a chegar onde eu cheguei e agora eu estou passando para você. Clica no link, você vai entrar num site que vai te explicar exatamente o que eu estou te falando. Não perca essa oportunidade, é por tempo limitado. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.